Então eu preparei essa exposição aqui sobre as vacinas contra essa doença atual, a Covid-19, e a pedido da nossa Liga de Infectologia e na pessoa do Igor. E eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Unicamp. Me chamo Marcelo de Carvalho Ramos, né? Sou infectologista e vamos conversar um pouquinho então sobre as vacinas de Covid. Eu procurei fazer uma exposição bem didática e simples e infelizmente existem vários slides que eles estão em inglês, porque assim existe uma quantidade fantástica de informação na literatura e de modo que alguns slides eu aproveitei, mas infelizmente eles têm título em inglês. Mas sempre que houver um slide desse tipo, eu procuro traduzir para chamar a atenção para os fatos que são importantes naquele diapositivo, né? Então vamos lá. A aula é intitulada então, será que nós vamos dispor de uma vacina para combater a Covid? Essa apresentação, então, eu dividi em diversos tópicos e eu achei prudente a gente falar um pouquinho sobre as vacinas propriamente ditas, né? Falar algumas coisas curiosas acerca delas, porque isso motiva um pouco a nossa palestra, né? Para não ficar tão monótona. Depois eu vou entrar numa parte mais técnica de como as vacinas são feitas e desenvolvidas, tudo isso para deixar claro como é difícil fazer uma vacina e quão trabalhosa é a demonstração da sua eficácia, que é o passo seguinte, né? Depois eu também vou falar sobre alguns aspectos da demonstração da proteção, né? Como é que a gente sabe que uma vacina funcionou, como é que a gente sabe que ela é segura e depois como que ela é planejada a sua produção e distribuição. Finalmente, eu vou falar também sobre iniciativas assim internacionais de diversos países. Coloquei as bandeiras dos principais países que estão desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. É uma corrida internacional bem importante, né, para a gente contar com uma vacina. Já posso adiantar que a gente tem mais de 100 preparados, né, que se propõem a ser vacinas contra a Covid-19. Agora, nós vamos destacar quais são os que estão mais avançados e que são mais promissores também, baseados aí em alguns comentários da Organização Mundial de Saúde e da própria análise acerca desses preparados. Bom, em primeiro lugar, essa é uma curiosidade, né, que eu vou iniciar com ela. Da onde vem essa coisa da vacina, né? É, e a prática de vacinação, como é que as pessoas chegaram a essa prática, né? Isso, na verdade, começa há muito tempo, né? Mais de 200 anos atrás. E o exemplo, a primeira doença humana que contou com uma vacina foi a varíola, né? A varíola é uma doença na pele, mas é uma doença que acomete todo o nosso organismo. E essa doença é uma doença de alta letalidade, né? Felizmente ela não existe mais entre nós, graças à vacinação, como nós vamos ver. Então eu botei um slide aí de algumas manifestações clínicas da varíola, né? Ela produz essas bolhas na pele, né? Um número grande dessas bolhas na pele, que mostra que o vírus da varíola circula pelo organismo inteiro, né? Quem, na verdade, desenvolveu uma vacina contra a varíola foi essa pessoa aí, que é o Edward Jenner, que era um médico, né? Um cientista fantástico, muito observador. O trabalho dele é muito interessante. Se quem tiver tempo, é até bom de pesquisar na internet, aí você acha fácil a história do Jenner. Mas o Jenner, então, ele era muito observador, que existia uma doença que afetava as vacas, né? E que chamava-se vaccinia,
e que ela dava umas lesões no úbere e na vaca, né? Onde sai ali o leite, né? A doença ocasionalmente era transmitida para aquelas pessoas que ordenhavam as vacas, né? Então essa vaccínia era uma doença de animais que eventualmente o homem adquiria. E a curiosidade disso é que essas pessoas que tinham essa doença não contraíam a varíola. E essa era uma coisa bem observada no meio rural. E o Jenner, que era uma pessoa que observava muito a natureza, ele ficou sabendo disso. E, e resolveu investigar um pouco mais, viu que aquilo era verdade mesmo, que as pessoas que ordenhavam e tinham essa doença nas mãos não tinham a varíola, e ele resolveu então inocular esse vírus da vaccínia. Chama-se vaccínia porque vem da vaca mesmo. Aliás, o nome vacina vem de vaca. É tão vulgar assim. Vem de vaca, vacina, de vaccínia, que era uma doença que acometia o úber das vacas, né? E ele então imaginou uma vacina que foi uma revolução na prevenção dessa doença. As pessoas mais antigas sabem que existe até uma cicatriz, né, que é típica da vacina da varíola, né, que já não é aplicada mais, porque graças a Deus a doença foi erradicada do mundo, 200 anos depois do Jenner ter descoberto uma vacina contra ela. De modo que a vacina descoberta por Jenner foi uma revolução na medicina. E a partir daí, então, tornou-se uma prática, né? E hoje em dia muito mais científica do que qualquer outra coisa, né? As vacinas têm um lastro científico fantástico, né? Então, assim, nós contamos com vacinas a partir da descoberta do Jenner e daí em diante a coisa só progrediu e a gente conseguiu tirar do nosso cenário doenças muito importantes que matavam muito, né? Eu, quando era mais novo, atendia pacientes com sarampo que morriam, né? Crianças principalmente, e hoje a gente temos agora o ressurgimento do sarampo exatamente porque as pessoas não se vacinaram. Ele foi introduzido no Brasil pela fronteira da Venezuela com o Brasil e de indivíduos que vieram de outros países, né, de avião, onde existe o sarampo, e ela foi reintroduzida no Brasil e conseguiu se alastrar porque a cobertura vacinal não era importante. E olha só que gráfico bonito. Você vê que aqui de 80 até 2001 nós acabamos com sarampo. Esse gráfico aí diz assim, diz a cobertura vacinal que está aqui nessa linha preta, que é cada vez mais crescente, e aí aqui a quantidade de doença representada nessas barras vermelhas. Você vê que a quantidade de doentes vai diminuindo à medida que a cobertura vacinal aumenta até ela se extinguir. Então, nós conseguimos extinguir o sarampo aqui no Brasil graças à vacinação. O mesmo aconteceu com os óbitos, né? Os óbitos de sarampo também foram se reduzindo até serem extintos. Outro exemplo muito importante foi a poliomielite, né? A poliomielite também existia bastante aqui. Eu vivi numa época que existia bastante casos de poliomielite. É uma doença muito mutilante, né? Deixa uma sequela motora importante. E a cobertura vacinal começou a ser elevadíssima, né? E aí a poliomielite também sumiu do nosso mapa, né, de doenças, né? Então as vacinas são importantes para erradicar doenças que provocam mortes e sequelas graves, né, motoras, como o caso da poliomielite. Mas como é que essas vacinas funcionam? Eu separei umas ilustrações bem simples que mostram como as vacinas devem funcionar. E aqui nesse slide a gente vê que estão representadas as pessoas que não são suscetíveis a uma dada doença hipotética, elas são os bonequinhos azuis,
e no seio dessa população existem 2 pessoas infectadas que podem transmitir a doença para os demais. O que a gente observa a seguir, então, é que as pessoas que eram suscetíveis à doença, elas adoecem, né? Que agora as pessoas doentes e contagiantes estão representadas em vermelho, poupando apenas algumas pessoas, né? Porque não tiveram contato muito íntimo com aquelas pessoas doentes, né? Então, na ausência de uma vacina, a doença se propaga de modo descontrolado, que é o que nós estamos vendo aí no caso do Covid. Não existe uma vacina e a doença está se propagando descontroladamente. Ora, se você tem um cenário de poucas pessoas vacinadas, estão representadas aqui as pessoas vacinadas pelos bonequinhos verdes, né? As pessoas doentes pelos vermelhos e as pessoas suscetíveis pelos bonequinhos azuis. A gente vê que numa população de poucos indivíduos vacinados, a doença continua, né, causando grande morbidade, né? Então, grande incidência, né? Então, os vermelhinhos aqui predominam, ou seja, pouca pessoa vacinada, muita pessoa doente. Agora, quando a gente conta com uma vacina eficaz e as pessoas vacinadas estão representadas pelos bonequinhos amarelos, a gente vê que aquela doença onde existem poucas pessoas suscetíveis, só consegue se propagar para poucas pessoas, exatamente aquelas que eram suscetíveis à doença. A maioria dos pacientes imunizados não adquire a doença. Então, assim, esse é o racional de se aplicar uma vacina. É tornar as pessoas resistentes à doença, e aí mesmo que haja gente no seio dessa população doente e transmissível, ela não consegue se propagar. E esse slide também ilustra um termo importante que vocês já devem ter ouvido aí na televisão, que é a imunidade de rebanho, né? Que significa assim, quando eu tenho uma cobertura vacinal intensa, né, mesmo as pessoas que são suscetíveis à doença conseguem ser protegidas. Agora, essa proteção ela depende muito de quantas pessoas estão imunizadas. Então, aqui nesse caso que você tem 94% de cobertura vacinal, a taxa de infecção se reduz a 10%. Tudo isso está representado nesses bonequinhos. Quando a cobertura vacinal ela desce para 78%, você tem 38% de taxa de infecção. É o que também está representado no quadro ao lado. Agora, isso depende de doença. A gente sabe que para essa doença recente aí, a Covid, essa cobertura vacinal, ou então o número de pessoas resistentes à doença, portanto, pode ser um indivíduo que já teve, ele tem que ser superior a 70%. Né? Isso é um cálculo aproximado, mas a gente não sabe bem, nesse caso em especial, como é que isso vai funcionar. Então, mesmo num cenário em que as pessoas contam com alguma vacina, mesmo quando nem todo mundo foi vacinado, eu consigo proteger aquelas pessoas suscetíveis, dependendo de quantas pessoas foram vacinadas. Né? Essa cobertura sendo mais de 70%, geralmente isso faz cair bastante o número de infectados numa população. Então, assim, a estratégia a ser aplicada aqui nesse caso da Covid, de fato, é desenvolver uma vacina. E nós vamos ver em seguida como é que as vacinas são desenvolvidas. Que é isso? Antes da gente ver como é que a gente conta com uma vacina contra a Covid, nós vamos ver brevemente como é que esse vírus ele nos ataca, né? Como é que ele invade o nosso organismo. Eu coloquei aqui em alguns slides, e mais uma vez eles estão em inglês, porque tem uma abundância grande de informação na literatura e a gente não tem tempo, às vezes, de montar slides traduzidos. Bom, então eu representei aqui, tem uma figura bem ilustrativa de como é que é a forma, como é a forma desse vírus, né, que nos ataca, né? Repara que ele é uma partícula, né, esférica, né? E dessa esfera surgem estruturas que são, na verdade, proteínas, né, que a gente chama de espículas, né, e que parecem uma coroa, por isso que ele chama coronavírus.
E essas espículas parece que desempenham um papel fundamental na entrada desse vírus no nosso organismo, né? Aqui embaixo tem um detalhe dessa espícula e ele está representando qual é a forma espacial dessa molécula. Essa é uma molécula de proteína, né? E essa molécula de proteína, na verdade, é a responsável pelo ingresso desse vírus nas células do nosso organismo, né? Aqui tem um detalhe muito bonito, né, que na verdade é uma obra de arte, mostrando assim essa partícula, né, essa espícula que sai da superfície do vírus, ela interage com a nossa célula da traqueia, dos pulmões, né, as células que compõem a traqueia e os pulmões, se ligando num receptor, que é também uma molécula que está presente na superfície das nossas células e que interage com essa proteína que é do vírus. Essa ligação aqui é fundamental para o vírus se fixar na superfície da célula e a seguir, então, ele vai fundir essa membrana dele aqui com a membrana celular da célula que ele está infectando. Desculpe, que ele está infectando e ele vai conseguir entrar na célula. Então, aqui na figura seguinte, está representado esse processo. Ele se liga a um receptor de superfície da célula, ele funde a membrana dele com a membrana celular da nossa célula. É essa proporção aqui, é uma partícula pequenininha, a célula está representada aqui, ela é bem grandona. E a seguir ele introduz o material genético dele, que é uma fita de um ácido nucleico, a gente chama de RNA. É esse ácido nucleico que vai dizer para a nossa célula o que produzir para ele se compor. Ele se compõe, aqui tem uma ilustração bem interessante sobre isso, né, que é exatamente mostrando em detalhe o que acontece no slide anterior. O vírus liga-se a esse receptor que eu acabei de falar, através dessa espícula, né? Ele introduz o material genético dele na célula, esse material genético inicia a produção dos seus componentes, né? Depois ele é expulso. Milhares dessas partículas são formadas, então ele é expulso da célula. E a célula que ele infectou morre, né? Tá certo? Morre por obra da nossa imunidade por causa das lesões que o vírus provoca. Então, essa proteína que constitui a espícula é um alvo, né? Porque se a gente desenvolver alguma coisa que chegue aqui e bloqueie essa proteína, o vírus não consegue entrar. E é exatamente essa proteína que tem sido o alvo dos cientistas que estão elaborando aí as vacinas contra a Covid. Aí a gente está vendo uma foto, na verdade isso é uma foto, uma microscopia eletrônica, da interação desse vírus com as células do nosso trato respiratório. Esses prolongamentos aqui são prolongamentos chamados cílios, que são das células do pulmão. Eles surgem das células, né? Eles têm a função de varrer, né, partículas que eventualmente entram com a nossa respiração, e você vê como é que as partículas virais que estão coloridas aqui de verdinho, como é que elas interagem com as células do nosso trato respiratório. Essa é uma fotografia, uma microfotografia eletrônica, que mostra o coronavírus interagindo com as nossas células, né? Ele vai penetrar, né? Ou eventualmente ele está surgindo das células, né? Mas assim, geralmente ele penetra para depois surgir aos milhares e milhões, né? Ele se reproduz rapidamente em quantidades muito exageradas, portanto produz um efeito lesivo sobre as células muito intenso, né? Bom, nós mostramos como é que o vírus entra e agora nós vamos ver como é que o nosso organismo reage a essa entrada, né? Nós somos preparados para nos defender de eventuais micro-organismos, né? E a hora que um vírus entra, que estão representados aqui, né? E penetra nessas células do trato respiratório, nós nos defendemos. Nos defendemos de uma forma inespecífica, né? É uma imunidade que a gente herda ela, né? E ela é uma primeira agressão a esse vírus. E nós, através dessas células que estão representadas aqui, não precisamos saber o nome delas, né? Como é que é a função exata delas,
mas a gente promove uma reação contra o vírus. Como esse vírus está dentro das células, essas reações geralmente são dirigidas também às células que estão infectadas. Portanto, o nosso organismo ele elimina as células que estão infectadas pelo vírus, né? As nossas próprias células que estão infectadas pelo vírus, com o objetivo de eliminar essas células infectadas, portanto, cessar a multiplicação dos vírus, né? Então, essa é uma primeira resposta, né? É uma resposta que não é dirigida especificamente contra o vírus, né? Contra esse coronavírus ou qualquer outro. É uma imunidade que a gente desenvolve inespecificamente, né? O nosso organismo vai lá tentar matar aquelas células, nossas próprias células, que estão infectadas pelo vírus e, eventualmente, neutralizar a multiplicação desse vírus, né? Em seguida, essa primeira resposta imunológica, essa primeira resposta do organismo, nós desenvolvemos respostas imunológicas muito bem elaboradas, né? E essas respostas elaboradas, o nosso alvo aqui é esse, né? É a produção de anticorpos, né? Anticorpos são substâncias químicas, né, que o nosso organismo produz e que são dirigidas contra setores do vírus específicos e que vão lá e grudam naquele setor, impedindo que o vírus, então, utilize aquela proteína para o que quer que seja. Por exemplo, se a proteína é usada para introduzir o vírus na célula, essa proteína fica bloqueada. E como eu disse anteriormente, o alvo das vacinas, ou então dessa imunidade específica contra o vírus, tem sido essa proteína, essa espícula, né? Que ela se liga à superfície celular e introduz o vírus, então é introduzido através disso. Então, o racional disso é produzir um anticorpo, que é uma molécula, que vai então se acoplar naquela proteína e aí vai impedir que o vírus ingresse na nossa célula. Olha que coisa engenhosa, né? Isso é perfeitamente possível. O nosso organismo desenvolve isso. Portanto, se a gente tivesse, por exemplo, separasse essa proteína do vírus, né, de modo a não contar com uma partícula infectante, e expusesse essa proteína ao nosso organismo, a gente poderia produzir esses anticorpos que iriam então se ligar a essa proteína que o vírus está trazendo e impedir que ele penetre nas nossas células. Então, o racional eventualmente de uma vacina, em termos simples, é claro, é isso: produzir uma substância que neutralize alguma propriedade do vírus, né? Que no caso aí o alvo tem sido essa proteína, essa espícula, né, do coronavírus. Bom, então vamos ver como é que a gente expõe o nosso organismo a essas proteínas, né? Essas proteínas de modo a gente desenvolver um anticorpo contra essa proteína. Existem diversas formas. E eu vou falar sucintamente, né, sobre essas formas que são usadas para produzir as vacinas. Mais uma vez, o slide está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Não. Então, uma forma de produzir uma vacina é você pegar essa proteína, né, ou então o código genético que produz essa proteína, introduzir isso num vírus diferente, né? Geralmente eles usam adenovírus. A gente consegue fazer isso. Não é surpreendente, mas a gente consegue fazer isso. Então eu coloco num vírus que não produz doença e exponho um indivíduo a esse vírus, que agora carrega no seu mapa genético a codificação para produzir aquela proteína que está aqui, essa spike aqui é a proteína, a espícula, né? Que agora eu coloquei um gene num vírus que não produz doença, né? Ele consegue infectar, mas não produz doença, e ele vai então sintetizar essa proteína. Agora eu tenho um vírus que não produz doença, mas que tem a proteína que o coronavírus tem. E aí o nosso organismo produz uma resposta, anticorpos contra esse vírus que tem essa proteína, mas lembrando, esse vírus não é patogênico, ele não provoca doença. Portanto, é uma estratégia, montar um vírus que tem o código genético
que produz a proteína, mas esse vírus não causa doença, né? Essa chama-se vacina de vetores virais. Outra coisa que a gente pode pegar o próprio coronavírus e enfraquecê-lo, né? Isso é possível de ser feito através de passagens, né? Então, não é uma estratégia que tem sido muito usada porque a gente não sabe o potencial e quanto a gente pode enfraquecê-lo. Mas esse é um jeito de fazer uma vacina, também enfraquecer o vírus, de modo que ele não provoca doença grave portanto, ele tem a sua estrutura, mas ele não provoca doença, então a gente reage contra ele a essa proteína que ele carrega, que é a proteína da espícula. O sarampo é assim, é uma vacina de vírus vivo atenuado, chama-se, né? Enfraquecido, né? E tem bastante sucesso no caso do sarampo, que eu apresentei, no caso da poliomielite também, é um vírus vivo inativado, né? Então, assim, a gente produz um vírus, que é o vírus do sarampo mesmo, mas enfraquece ele, não inativa, enfraquece ele e oferece isso. Isso dá uma resposta imunológica bastante vigorosa e muitas vacinas são feitas assim. No corona não tem muita iniciativa de fazer isso aqui, mas a gente não consegue, a gente não conhece bem o potencial dele, né? Ou então a gente dá a gente expõe o vírus a uma substância química que promove a inativação, ou seja, é um vírus morto, né? Mas que conserva a sua estrutura. Essa é uma vacina de vírus inativado. Olha só, então a gente já viu aqui, ó, um vetor viral, um vírus que a gente constrói, né? Um vírus enfraquecido, o próprio coronavírus enfraquecido e o coronavírus inativado. Outras duas técnicas de produção de vacina, né? Agora com vacinas de DNA, a gente pega o DNA que produz a espícula e injeta esse DNA em células nossas, né? E aí a gente consegue o DNA, né? O DNA do vírus e aí, portanto, produz. E, por último, é o que faltava no slide anterior, nós podemos separar as proteínas que a gente quer que nosso organismo produza anticorpos, montar essas proteínas em suportes e oferecer essas proteínas para a gente desenvolver anticorpos. No caso do tétano, por exemplo, a gente faz dessa forma. Então, assim, existem diversas estratégias que a gente lança a mão para produzir vacinas. E muitas dessas estratégias que eu acabei de falar estão sendo empregadas para produzir vacinas contra o coronavírus, né? Esse slide aqui mostra para a gente, no caso do coronavírus, quais são as vacinas que estão sendo produzidas e testadas atualmente. Aqui nas barrinhas a gente vê que existem vacinas de vírus atenuados, de vetores virais, né, que é aquele vírus que a gente constrói, né, com código genético para produzir aquela proteína, de ácidos nucleicos, de proteínas, e tem aí umas outras vacinas de técnicas que não são essas que a gente acabou de falar, mas que existem, né? Então, assim, existe uma variedade grande de estratégias de produção de vacina no caso do Covid. Eu já falei para vocês, né? Existem mais de 100 vacinas sendo testadas, mas algumas delas já estão adiantadas e nós vamos ver quais são em seguida. Tem gente que produz isso para ganhar dinheiro, que são as iniciativas privadas e iniciativas públicas, né? Na América do Norte, por exemplo, a maioria das pesquisas são nos setores privados, né? Nós vamos ver que tem algumas. Na China tem algumas também, mas tem bastante do setor público, na Europa e na Austrália. Então, é mais ou menos nesses locais que estão sendo desenvolvidas vacinas, né? No setor público e no setor privado, né? Aqui eles estão indicando aqui um número de pessoas que estão de instituições que estão testando as vacinas, né? Então você vê que é um número consideravelmente grande. Na maioria das vezes por setores privados, né? Mas tem bastante do setor público também, né? Acadêmico e sem finalidade lucrativa.
De modo que desse tanto aqui de testes devem surgir algumas vacinas que devem funcionar, né? Vamos ver em seguida. Agora, o problema da vacina é que antes de você comercializar essa vacina, ou então colocá-la em uso populacional, você tem que, na verdade, percorrer uma trajetória bem grande e complexa, né? Então, assim, existe inicialmente uma fase que é uma fase exploratória, né? Que é uma fase que essa que eu apresentei para vocês e que já está desenvolvida no caso de todos esses preparados que estão sendo usados como vacina, que é um conhecimento completo do coronavírus. Isso foi alcançado em pouco tempo, né? Dada essa magnitude aí dessa epidemia, dessa mortalidade excessiva, os cientistas trabalharam rapidamente para conhecer bem o coronavírus, sua estrutura molecular, inclusive. Então, essa fase exploratória, ela já foi, ou então, em grande parte, já foi desenvolvida, né? Depois a gente faz, que a gente quer produzir uma vacina, existe uma fase que é uma fase pré-clínica, ou seja, antes da gente usar em pessoas, né? Fase pré-clínica significa eu disponho agora de um preparado, né? E eu quero ver se esse preparado produz anticorpos quando a gente injeta em organismos vivos, né? Para isso a gente usa animais de experimentação semelhante que tem sistema imunológico semelhante ao humano. E nesse caso aqui, esse animal geralmente são primatas, são macacos, né? Desse grupo Rhesus, que tem sistema imunológico bem semelhante ao humano. E aí a gente demonstra, bom, tá bom, esse preparado que eu desenvolvi, de qualquer que seja a estratégia que a gente acabou de mostrar, esse preparado que eu desenvolvi, ele injetado num ser vivo, ele consegue produzir anticorpos, que são anticorpos dirigidos contra o coronavírus, e ele consegue inclusive evitar a infecção em novos macacos inoculados. De modo que essa etapa também já foi vencida no caso da Covid. Nós vamos ver já. Bom, depois de testá-la em animais, o passo seguinte é ver o que acontece em humanos. Só que a gente tem que tatear, né? A gente tem fases, né, de aplicação da vacina em humanos. A primeira fase, eu pego um pequeno grupo de voluntários, que eu não sei bem se ela vai produzir anticorpos, se não vai produzir anticorpos, se vai ter algum efeito adverso. Então eu pego de 20 a 80 pessoas e aplico a vacina nessas pessoas e vejo qual é o resultado disso. Repare que eu tenho que aplicar, tem que esperar um determinado tempo, né, para o organismo reagir a isso e produzir os anticorpos, que é o que eu quero, né, se tornar imune, e depois eu tenho que coletar sangue, soro dessas pessoas e ver se os anticorpos aparecem, se eles duram algum tempo, de modo que essa fase não é uma fase rápida, né? A gente demora geralmente 30 a 60 dias para ver isso, né? Em seguida, depois dessa fase vencida e eu ver que o meu preparado é um preparado inofensivo ou pouco ofensivo, ele produz anticorpos, né, ele desenvolve uma imunidade que é eficaz contra o agente, no caso do coronavírus, eu passo para uma segunda fase. Né? E essa segunda fase, o que eu faço? Eu pego um número maior de indivíduos, centenas deles, né, e exponho a vacina para ver a mesma coisa. Um número maior de indivíduos, pode ser que apareçam alguns efeitos colaterais, e aí eu testo com mais, né, propriedade, né, a resposta a esse produto. Nós vamos ver adiante que assim, diversas vacinas contra a Covid já estão nessa fase 2 e já estão prontas para ingressar na fase 3. O que é a fase 3? A fase 3 eu vou aumentar o número de pessoas e aí eu vou expô-las a uma situação real de adquirir doença. Eu vou chegar numa população onde a doença está ocorrendo, imunizo uma quantidade grande de pessoas e vejo se essas pessoas adquirem ou não a doença, quer dizer, numa situação de vida real. Né? Então, repara que essa fase 3 agora é uma fase mais complicada, porque ela exige um número grande de pessoas a ser testadas,
E também a apuração do resultado, porque se eu quero testar a aquisição da doença numa situação de exposição, isso também demora mais tempo, né? Então eu diria que as vacinas de Covid, né, contra a Covid-19, elas já estão na fase 2, né? Portanto, estão em estado avançado, mas ainda precisa de uma fase 3. Essas fases estão sendo encurtadas e diminuídas a sua magnitude, de modo que a gente eventualmente conte com uma vacina de modo mais rápido, né? Mas assim, elas são protocolares, elas não podem ser dispensadas, né? De modo que ainda resta um caminho ainda longo para a vacina contra a Covid. Vão entrar nessa fase 3, né? Em seguida, demonstrada a proteção da vacina, o fato da produção também precisa ser vencida, né? Tem que produzir milhares de vacinas, milhões de vacinas para atender a população mundial. Isso também pode ser uma coisa limitante. Vamos ver agora no caso da Covid-19, aonde nós estamos, né? A gente já disse mais ou menos, mas vamos ilustrar um pouquinho mais. Essa fase exploratória, então, do coronavírus já foi vencida. A gente já sabe que um alvo potencial grande, bom, são as espículas, né? Essas que promovem o ingresso do vírus no nosso organismo, né? Essa fase exploratória já está vencida. Essa fase pré-clínica também já foi vencida, né? Já foram inoculados macacos relos, que estão ilustrados aqui, com a vacina contra a Covid, e viram que diversos dessas estratégias tiveram sucesso, né? Enquanto testadas em animais de experimentação. E no caso da Covid, já teve gente inoculada na fase 1 e na fase 2. Aqui uma foto real de uma pessoa sendo inoculada com uma vacina contra a Covid-19, né? Para ver, no caso aqui, uma pessoa foi inoculada na fase 1, com algum preparado desses vacinais que estão descritos aí na literatura. De modo que no caso da Covid, nós já vencemos a fase 1 e a fase 2, né? Que estão no final, parece que algum sucesso, e a gente já está quase ingressando na fase 3. Repara que eu coloquei aqui uma linha de tempo, né, de quando a doença apareceu, né, e a partir de quando as vacinas estão sendo testadas. Repara que em dezembro a China relatou essa doença aqui, uma pneumonia, né, desconhecida, né? O primeiro caso fora da China em janeiro de 2000, no dia 13 de janeiro. Quando chegou aqui em fevereiro, né, a gente já tinha o nome dessa doença, né, já sabia quem causava. Agora, em março, para vocês terem ideia, já existem candidatos à vacina. De modo que, entre a descrição da Covid e o surgimento de um preparado vacinal, não passou nem 60 dias, ou cerca de 60 dias. De modo que essas coisas estão andando muito rápido, graças a Deus, né, no caso da produção de uma vacina contra a Covid. Eu botei aqui nesses slides os locais em que as vacinas que estão em estágio mais adiantado estão sendo produzidas, né? Então, são nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são um país de bastante conhecimento técnico, né? Deixa eu voltar aqui, como conseguir. Bastante conhecimento, nós vamos ver isso em seguida, mas assim, os países que estão produzindo vacinas são diversos, em diversos continentes, os Estados Unidos, a Inglaterra, na Europa também existe a vacina sendo produzida, e na China, especialmente na China, tem boas iniciativas, bons candidatos à vacina, né? Então vamos ver detalhadamente essas vacinas nos diversos lugares, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a anterior era da Moderna, né? Que a gente já viu até
da televisão aparecer, né? E é uma vacina boa candidata, é uma vacina de ácido nucleico, uma vacina de RNA, mas que a gente não acredita muito que ela vai prosseguir, porque até hoje uma vacina com essa estratégia não foi comercializada e não deu certo, né? Mas assim, os americanos acreditam muito nela, né? Quer dizer, ela já passou para a fase 2, né? Deve estar terminando os estudos de fase 2, né? Essa outra aqui, que é a vacina dessa Inovio, também é produzida, está sendo desenvolvida nos Estados Unidos, que se encontra em fase 1, né? Que é uma vacina de DNA, né? Que também eu particularmente não acredito que essa vai, né, vai para frente, né? Mas assim, é uma vacina que já está em desenvolvimento, já ultrapassou a fase exploratória, pré-clínica, fase 1 e já ingressou na fase 2. Os alemães também estão desenvolvendo uma vacina, que é uma vacina também baseada em ácidos nucleicos, né? E que é uma vacina de RNA, que também já está na fase 1 e 2, né? Como eu falei, as vacinas de ácidos nucleicos, elas até hoje não surgiu uma de, de largo emprego, né, para prevenir doença humana, mas pode ser que a partir daqui a gente conte também com essa estratégia. Elas já estão na fase 1, já passaram para a fase 2, né? Portanto, a gente bastante promissora. Aqui da Inglaterra também tem uma vacina que eles estão acreditando bastante nisso, né? Nesse tipo de vacina, que é uma vacina de vetor viral, né? Que é uma vacina que, se lembra, a gente injeta, produz um vírus que produz uma proteína, esse vírus não é patogênico, não causa doença, produz uma proteína semelhante àquela do coronavírus e ele consegue que o nosso sistema imunológico a reconheça e produz anticorpos contra ela, né? Essa vacina, a vacina da Inglaterra, né, que parece que também já está na fase 2, né? Essa já está na quase fase 3, portanto a promessa é bastante grande, né? E essa é uma vacina que pode ser que dê certo mesmo, né? Então é uma boa promessa, que já está na fase 3, lembra? Fase 3 é aquela que a gente dá uma porção de gente, aplica numa porção de gente, num cenário que as pessoas estão expostas a aquisição da doença. E repare que esse já é uma. Eles já abreviaram essas etapas, porque enquanto a fase 2 estava ocorrendo, eles já viram que deu certo e já passaram para a fase 3. Então, a fase 2 está sendo concomitante à fase 3. E essa é uma vacina que deve ser uma das primeiras que devem surgir aí, caso dê certo, né? E tem também na Austrália, né? Também também iniciativas importantes, né? Que parece que também devem funcionar, né? Essa vacina da Austrália é de subunidade proteica, de modo que essa é uma vacina, uma estratégia já testada, né? De modo que essa também é uma vacina que está em estado adiantado na fase 2. Na China, então vamos ver as da China, então que também são iniciativas importantes que já estão iniciando o estágio clínico, né? Quer dizer, vão entrar na fase 1, 2 e 3, né? Primeiro na fase 1, que também é de vetor viral, portanto uma vacina chinesa de vetor viral, e uma vacina de vírus inativado. Olha, que já também entrou na segunda fase clínica, na fase 2, e que com bastante promessa de sucesso. Eu diria que os chineses estão mais a ponto de produzir uma vacina. Os chineses e os ingleses estão a ponto de produzir uma vacina boa contra o Covid. Nós vamos ver já já. Agora, vamos ver essa fase clínica 3, ela não deve durar menos de 3 a 6 meses. De modo que uma vacina que eventualmente dê certo vai ser disponível no final desse ano, talvez, né? Mas assim, eu tenho a impressão que nós vamos conviver com esse Covid aí durante um tempo razoável, né? Portanto, vai dar tempo de aparecer uma vacina aí e que proteja as pessoas com eficácia. Uma outra vacina chinesa também, né, que também está em fase 2, né, que é uma vacina de subunidade proteica, né, também, né.
E finalmente, vamos concluir. Bom, disso tudo aí, o que que restou, né? Então, eu selecionei então que 8 preparados vacinais em estado adiantado de produção, que já parece que já entraram na fase clínica 3, de 2 para 3. Tem lá 5 delas em fase 2, que é o uso em humanos para verificar eventuais efeitos colaterais, bem como a eficácia. E em breve vão ser iniciados. Na vacina inglesa, eu acho até que eles já iniciaram o estágio clínico da fase clínica 3, né? Então, esses estudos vão ser usados essas vacinas vão ser utilizadas em um grande número de indivíduos que são naturalmente expostos, que é o caso da Inglaterra, né? Tem muita gente ainda suscetível, né? Que deve ser imunizada, fazendo parte de um trabalho científico, né? Controlado, e ver se essas pessoas adquirem ou não, né? E a gente espera que, né, é otimista, que em mais ou menos 180 dias a gente tenha resultados conclusivos, né? De modo que, sim, é esperada uma vacina, existem diversos, meia dúzia delas que já estão em estágio avançado de produção, em fases clínicas, né? E de modo que, assim, nos próximos 6 meses, estou sendo otimista, né? A gente deve provavelmente contar com um preparado vacinal para a gente combater essa doença. Bom, finalmente, né, esse é o último diapositivo. Enquanto a vacina não vier, né, a gente deve usar as coisas que para prevenir a doença, que são as iniciativas clássicas, né, principalmente o distanciamento social. A gente está vendo que começaram a aparecer estudos mostrando que essa doença se propaga em ambientes confinados e com aglomerações. O que, que é isso? Salas de aula, academias, né? Shows, né? Partidas de futebol, por exemplo, né? Mesmo que são esportes, mas aquele grande número de pessoas, o contato é bem próximo entre as pessoas, que está representado aqui. O que, que a gente tem a fazer? Evitar as aglomerações, usar a máscara e se distanciar um pouco das pessoas, né? De modo que isso é o que a gente tem por enquanto, a fazer em relação à prevenção da Covid. A vacina, sim, né? Parece que tem muita gente trabalhando nisso, né? E com preparados muito interessantes, né? Mas a gente vai ter que esperar pelo menos uns 6 meses para a gente ver o resultado dessas pesquisas todas, né? E eventualmente produzir essa vacina aos milhões, né? Que também é um desafio, né? Para a gente poder contar com uma proteção adequada, né? Porque se existe uma solução para esse problema da Covid, a solução passa pelo aparecimento de uma vacina, né? Os tratamentos que a gente dispõe até hoje não são tratamentos bons, não são demonstrados, não é demonstrada a sua eficácia, de modo que a gente coloca muita esperança no surgimento de uma vacina. Enquanto ela não vem, vamos nos distanciar, usar máscaras e evitar aglomerações. Então era isso que eu queria dizer. Então, muito obrigado aí pelo convite da nossa Liga de Infectologia, na presença do Igor, e estou à disposição para outros comentários que porventura enviar. Muito obrigado.